Vamos começar? Expectativa alta aí hoje. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para você, para mim, no dia de hoje. E vai ser poderoso. Meu amigo Luciano Castan aí conectado com a gente, meu irmão, tamo junto, ali de Criciúma. Esse cara é especial demais, Luciano LC, você é uma bênção. Orando para as tuas conquistas, as tuas vitórias, nós vamos celebrar esse ano de 2025 em nome de Jesus. Mas vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui conectados? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia 2 de outubro de 2025, que o Senhor nos dá mais uma grande oportunidade de desfrutarmos de um dia que já está abençoado, que já está registrado, Senhor, diante do Senhor, como um dia que o Senhor Deus fez, para que a gente possa se alegrar, estar contente e desfrutar do melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Eu oro por cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que está conectado aqui comigo e também que vai assistir ao longo do dia, ou através do Instagram, ou através do YouTube, que essas palavras, que esse momento possa alcançar essas vidas e elas possam ser tocadas pelo amor do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu vou começar aqui, mas eu fiz um pedido aqui no começo, se você puder só digitar a cidade de onde você está falando, de onde você está falando, mandar algum oi para mim, para a gente deixar aqui, para eu depois entender onde está chegando isso, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, vamos lá, nós estamos fazendo 30 dias com o livro Back to Jerusalem, escrito pelo Eugene Bach, que vai participar com a gente um dia. Vai chegar esse dia, você tem que estar conectado, eu não vou ficar anunciando não, mas você tem que participar junto comigo. E esse livro conta 30 histórias reais de pessoas que algumas já morreram, que já partiram para o Senhor, mas que viveram torturas, prisões, encarceramentos, espancamento, interrogatório para negar a sua fé em Jesus Cristo, mas permaneceram fiel. Mas esse livro não é para falar da fidelidade das pessoas. Esse livro é para falar da fidelidade do Senhor para essas pessoas. Isso é poderoso. E esse livro serve também para nos edificar, nos abençoar. O dia de hoje a gente vai falar do pastor Sheng Hongliang. Eu não devo estar falando a pronúncia correta, mas é um pastor que é muito importante para a igreja subterrânea, a igreja doméstica da China. Ele tem uma importância gigantesca. E esse capítulo de hoje, ele é muito controverso, porque ele vai falar sobre o sofrimento e o desejo dele pelo sofrimento. Lembra que eu te disse que quando a gente for ver sobre esse livro, a gente precisa desconstruir muita coisa que a gente tem na nossa cabeça em relação a missões, em relação a tudo aquilo que a gente já ouviu. Porque quem deseja o sofrimento? Quem ora pedindo um abraço do sofrimento? Muito pelo contrário, nós aprendemos e nós temos orado, Senhor, nos livra, Senhor, não quero passar por isso, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim e tal, e amém, eu creio em todas essas coisas, mas essa história aqui de hoje é realmente muito interessante. Mas antes de eu falar dessa história, hoje no meu tempo de devocional eu li o Salmo 31, e no versos 21 a 23 e 24 diz assim: Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas do seu amor, manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica, por misericórdia, e respondeu o meu clamor por socorro. Amém. Amém, o Senhor. Todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia. Você pode então aplicar essa palavra? Eu confio no Senhor, por isso eu sou protegido por Ele. Diga isso, diga isso. Mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Você pode dizer assim comigo? Eu sou forte e corajoso,
porque eu coloco a minha esperança no Senhor. Eu sou forte e corajoso, porque eu coloco a minha esperança no Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E essa é a história de hoje do pastor Zhang Liang. Como eu disse aqui no começo, é impossível compreender o avivamento sem a gente conhecer a história da igreja chinesa. Hoje, a igreja chinesa vive o maior avivamento da face da terra. Como eu comentei ontem, por dia, a nossa estatística diz que 30 mil pessoas vêm para Cristo na China. 30 mil pessoas vêm para Cristo na China. E esse movimento do Back to Jerusalem, ele é muito especial porque ele nasce no coração da igreja chinesa de levar o evangelho para todo mundo. Mas até o fim do mundo. E aonde é o fim do mundo? O fim do mundo é também o começo de todas as coisas. Onde começou Jerusalém. Onde começou o evangelho? Em Jerusalém. De Jerusalém, ele foi para a Europa. Da Europa para as Américas. Das Américas, chegou no Japão, Coreia e China. Então, o objetivo da igreja chinesa, o chamado da igreja chinesa, esse Back to Jerusalem, ou esse de volta para Jerusalém, nada mais é do que pregar o evangelho de Cristo da China até Jerusalém, passando por esses países que compõem a janela 10x40. E esses nossos irmãos chineses que viveram e vivem perseguições, torturas, fechamentos, irmãos, coisas terríveis, eles têm essa arma a favor deles para pregar o evangelho. Você não precisa ir para a janela 10x40. Os irmãos da igreja chinesa estão indo, mas você pode apoiar, você pode suportar, você pode orar, você pode, junto comigo, estar aqui nessas lives, você pode, depois eu vou trazer aqui o nosso bebê Fufu, que é a nossa lembrança da igreja perseguida. Você pode diariamente orar, se conectar com a igreja perseguida. Você pode entrar em contato com a gente para a gente te dar material para você orar, pedidos de oração, irmos até você, conversarmos, é algo poderoso. Ontem mesmo, no nosso primeiro dia, foi muito especial. Eu fiz a live com a gente, depois eu conectei com irmãos em João Pessoa, depois eu conectei com irmãs no Rio de Janeiro, que inclusive foi um momento muito especial, porque nós conversamos sobre uma participação que vai acontecer hoje às 3 horas da tarde, uma conversa pública na TV Boas Novas do Rio de Janeiro, poderoso. Lá no YouTube você vai enxergar, vai ver como vai ser a nossa entrevista do dia de hoje. Vai ser realmente muito especial, não perca, hoje às 3 horas. E depois, mais à noite, estive numa reunião de célula com os irmãos de Curitiba, da Igreja Alcance, ali com o André e a Fernanda Castro, num momento de oração. Eles estão em um jejum poderoso e realmente foi um dia assim de estar em vários lugares compartilhando sobre o amor do Senhor, servindo os irmãos e falando sobre esta visão, este movimento que é o de volta para Jerusalém. E assim está os nossos irmãos chineses, indo da China até Jerusalém, pregando o evangelho. Você não precisa ir, mas você pode apoiar, você pode se conectar. E isso é poderoso, isso é bênção. Você pode fazer parte. E como Isaac Liu, um dos nossos missionários, pastores do Back to Jerusalém, ele fala: aquele que vai e aquele que apoia, aquele que suporta, aquele que está junto, lá nos céus, receberão o mesmo galardão. Uau! Faça parte disso. Irmãos, então o pastor Zhang, que é do capítulo 2 hoje, ele é uma figura central para o movimento Back to Jerusalém e ele é uma figura central para esse grande avivamento que está acontecendo na China. Veja vocês que há 70 anos atrás, ou um pouco mais, quando o comunismo toma poder na China e eles pregavam na mídia, na época, falavam para as pessoas que estava indo tudo bem, que a agricultura estava indo bem, queriam prosperar, mas a gente vê relatos aqui das pessoas dizendo que era uma grande mentira, na verdade, uma grande fome aconteceu, uma grande destruição aconteceu no país todo. E nesse momento de maiores trevas, de maiores dificuldades, de maior fraqueza na história da China, quando o comunismo toma o poder, o Senhor chama a igreja para pregar o evangelho para todo mundo. É nesse momento, o próprio comunismo fez um censo
e identificou que entre evangélicos e católicos, ou seja, os cristãos, na época, somando, há 70 e poucos anos atrás, o número era de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Hoje, 2025, esse número, não tem transparência nenhuma nos números na China, mas a gente acredita, através dos números, que esse número está entre 150 milhões a 180 milhões de crentes, de cristãos na China. E todos eles vivendo, esse é o número dos cristãos que vivem na igreja doméstica, não na igreja que está nas ruas, que é completamente controlada pelo governo, mas igrejas que se reúnem nas casas, nas empresas, nos campos, que professam o nome de Jesus, que pregam o nome de Jesus, que ministram a graça do Senhor, que fluem no poder do Espírito Santo. É poderoso demais. Que avivamento! Seria já a maior igreja do mundo? Não sei. Aí é mais para os estudiosos, eu não sou essa parte. Mas ao longo da sua vida, o pastor Sheng, ele foi preso várias vezes. Ele foi preso, você vai ver aqui nessa história, nós temos um livro que conta a história dele. Ele é preso, ele passou por vários espancamentos, por tortura, por longos períodos na prisão. Irmãos, teve uma vez que ele apanhou tanto, sangrou tanto, que ele foi deixado para morrer, esquecido para morrer na prisão. Ele diz que, mesmo assim, o sofrimento é um testemunho da fé dele. O sofrimento é um testemunho da fé dele e algo muito interessante acontecia. Mesmo preso, mesmo torturado, era possível ele receber visitas. E ele recebia visita dos irmãos diariamente. E vários irmãos. E ele dizia como isso era revigorante. Estávamos presos, sofrendo, mas todo dia tinha alguém para trazer uma palavra, para nos abraçar, para conversar com a gente. E é isso que eu queria aqui te lembrar. Você certamente conhece o missionário. Você certamente apoia o missionário. Manda uma mensagem para ele. Escreve para ele. Meu Deus do céu, nunca foi tão fácil mandar uma mensagem para alguém. Manda uma mensagem para o missionário. Diga assim, estou orando por você. Eu vi aqui a pastora Lúcia. Ela entrou. Pastora Lúcia, que alegria ter a senhora aqui. Irmãos, eu vou aqui publicamente. Ela me manda mensagem de tempo em tempo. E todas as mensagens que ela me manda, ela fala assim, tenho orado por você, Danilo. E tenho orado pelo BTJ, tenho orado pelo Isaac. Meu Deus do céu, isso é como água para uma sequidão. Isso é como calor para um frio. Vocês não imaginam como uma palavra e alguém dizendo, estou orando por você, estou junto com você, como faz a diferença. E assim, o pastor Sheng, enquanto estava nessa prisão, largado, esquecido para morrer, ele recebia essas visitas, ele recebia essas palavras, e eu quero aqui realmente te encorajar a fazer isso por um missionário. Faça isso hoje. Nós vamos desligar já já. Você tem ainda aí o dia inteiro. Não deixa para depois. Ah, não sei o que eu vou falar. Sabe sim. Oi, eu amo você, eu estou orando por você. Quero dizer que você é abençoado. Conta comigo. Deus vai colocar as palavras no seu coração. Irmãos, então eu escrevi aqui para não me perder tanto. Então ele é largado para a prisão, ele escapa de prisão, é coisa poderosa. Mas em algum momento, alguém chega para ele e pergunta assim para ele, Pastor Sheng, o que é o sofrimento? O que é o sofrimento? Eu li aqui para vocês, agora mais cedo, lá em Salmos 31, no versículo 21, que é um salmo de Davi. Davi foi alguém que sofreu, que viveu sofrendo, mas ele sempre termina os seus salmos dizendo, portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Irmão, eu quero de novo que você aplique essa palavra. Diga, eu sou forte e eu sou corajoso porque a minha esperança está no Senhor. Oh, aleluia! Assim era a vida do pastor Sheng, é a vida do pastor Sheng. Ele colocou a esperança no Senhor e nos momentos de maior dificuldade, ele estava ali desfrutando do Senhor. E a vida dele realmente que demonstra a vida da igreja doméstica na China. Alguns dos nossos vídeos, algumas das nossas postagens aqui no Instagram,
Eu vejo gente falando assim, o que vocês estão falando aconteceu há muitos anos atrás, igual eu esqueci aqui quem que falou, foi logo no começo, deixa eu voltar aqui, a Franca comentou que leu o livro do Homem do Céu. Franca, você acredita que tem gente que fala assim, mas isso é história do passado, a China não é mais assim? Irmãos, eu não sei da onde que essas pessoas tiram essa informação, mas é lógico que eu sei de onde tiram, de televisões, de canais que não falam a verdade, que tentam passar uma realidade que não é verdadeira. Mas hoje, 2025, tem pastor morrendo pelo evangelho. Tem igreja sendo invadida pela polícia, pastores sendo presos, pastores sendo assassinados. Hoje, 2025, ainda há muita perseguição, não só na China, mas como na Coreia do Norte, no Irã, em todos esses países da janela 10x40. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Isso é lógico que a mídia não vai mostrar, não é interessante para ela. Nós vimos alguns dias atrás aí o assassinato de Charles Kirk, algo que realmente chocou o Ocidente, o mundo. Foi um negócio forte, apareceu na mídia, coisa, meu Deus, forte demais tudo aquilo. Mas a cada 5 minutos, um cristão é assassinado por não negar a sua fé em Cristo Jesus. O que nós vimos ao vivo com aquele jovem rapaz acontece a cada 5 minutos, hoje, em 2025. Pastor Isaac Liu conta uma história que ele esteve aqui no Brasil em julho, fizemos um tour pelo Brasil, foi São Paulo e Curitiba, mas eu gosto de falar Brasil porque fica mais bonito. Ele fez um tour e ele contando ali pra gente que uma amiga dele ligou para ele, os pais serviram juntos, o brother Yun junto com o pai dela, serviram junto por muito tempo na igreja perseguida, e ela conta que há 2 anos atrás o pai foi preso, a polícia invadiu a igreja, prendeu o pai, e por 2 anos ela não tinha notícia, não sabia onde o pai estava preso, não tinha informações nenhuma. E agora, em junho, uma carta do governo chegou, uma simples carta, eu ia pegar aqui, mas não tem uma carta, uma simples carta, ele pega uma carta e uma frase dizendo assim: o seu pai viveu contra as leis do Partido Comunista Chinês. Por isso ele foi executado. Ponto. 2025. Pelo simples fato de pregar o Evangelho de Cristo, ele foi assassinado. Então o sofrimento caminha junto com a igreja. E o pastor Cheng, ele escreve um poema que eu quero ler para você e eu quero aqui já ir para os momentos finais da nossa live. E ele escreve assim, porque ele foi perguntado, o que é o sofrimento? E ele escreve assim: o sofrimento desafia tantas pessoas no mundo. Sem sofrimento, como é possível saborear as profundezas da bondade do Senhor? Depois de prová-lo, como alguém pode ficar obcecado com os desejos mundanos? Ó sofrimento, eu costumava fugir de você, mas hoje o Senhor me ordenou que suportasse tudo que você tem para mim. Ó sofrimento, os apóstolos não o acolheram? Ó sofrimento, convida os que procuram acompanhá-lo, ele me chama e diz, venha e aperte a minha mão. Ó sofrimento, deixe-me abraçá-lo. É bom sentir o sabor de ter sido um com você no Senhor. Ó sofrimento, quantos discípulos você alimentou? Sem você a vida perdeu sua luta. Peço-lhes que me visite. Deixe-me provar apenas um pouco da doçura que você me dá. Ó sofrimento, você torna os momentos com o meu Senhor muito melhores. Você é o oxigênio dos santos. Sem você eles teriam parado de respirar. Você está tão perto de mim. Ó sofrimento, vamos caminhar juntos? De braços dados? Escrito pelo pastor Cheng na prisão de Xinhua. Essa é a história de hoje, do pastor Cheng, do capítulo 2 do livro Back to Jerusalém, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. E ela tem tudo a ver com o sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo.
porque eu venci. Ele aprendeu a vencer o mundo, a estar contente. O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente com tudo. E eu e você somos chamados no dia de hoje para estarmos contentes com o Senhor, naquilo que temos e naquilo que não temos. Agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu e agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele também permitiu que não tivéssemos. Em tudo dai graças. Irmãos, o capítulo e os versos que alimentavam o coração, a alma, o ânimo do pastor Schenck durante esses períodos de prisão são os versos que estão em Tiago. Se você quiser abrir comigo aí, né? Se você tem Bíblia de papel aí, amém. Se tiver no celular, amém. Ou depois você abre. Mas eu estou vendo aqui o Pinturas Show de Bola, é o Denner, meu irmão querido. Denner, se puder escrever aí, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Esse é o texto que é a base para essa nossa fala de hoje. Está escrito assim, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida em vocês, serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amado e amada que me ouve, querido e querida que me ouve, eu já estou convidando aqui o bebê Fufu, que nós vamos orar pela igreja perseguida, mas permita eu compartilhar algo que ardeu no meu coração agora. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está turbilhando a sua mente de preocupações, de ansiedade, de desespero, de angústia. Mas uma coisa eu sei. Quando a gente aprende quando era criança e canta para os pequeninos, meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Ele é um Deus grandão. Os seus problemas não são maiores que o nome do Senhor Jesus. Descansa nele. A palavra do Senhor para você é: lança agora as suas preocupações, sua ansiedade, o turbilhão que está na sua mente. Lança agora aos pés do Senhor e deixa Ele atuar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele. Não se esqueça que o trono não está vazio. Deus está no trono. E Ele é quem cuida de você. Amém? Amém? Vamos convidar o bebê Fufu? O que é isso, Danilo? O bebê Fufu é os nossos amiguinhos que foram feitos pelas nossas queridas irmãs no Iraque, os irmãos da China, que é o ursinho da oração. Toda vez que você tem esse ursinho com você, você vai se lembrar de orar pela igreja perseguida. E aí eu quero te dar uma dica que eu faço aqui em casa. A gente come bem. Então, café da manhã, almoço, janta, tem um cafezinho da tarde. Todo momento de alimentação, nós oramos pelos nossos pastores e oramos pela igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida, perdão. Ore pela igreja perseguida. Não precisa orar para que a perseguição acabe, eles nunca pedem isso. Eles pedem por encorajamento, eles pedem por vida, eles pedem para que sejam edificados, para que eles não desistam. Ore por isso, para que o evangelho avance. Então eu quero orar junto com você agora, pelo pastor Shen, pelos irmãos que estão em prisão agora, sofrendo. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora junto com esse meu irmão e minha irmã que me ouve agora, com esse amigo e amiga que me ouve, que está em algum lugar desse Brasil, que está me entendendo, e talvez não esteja nem no Brasil, mas fala o português e entende o que eu estou falando. Eu quero orar com ele agora pela igreja perseguida. O nosso papel como BTJ aqui no Brasil, Senhor, é trazer a igreja brasileira a necessidade de se conectar e orar pela igreja perseguida, suportar e apoiar a igreja perseguida, divulgar sobre a igreja perseguida, se conectar com a igreja perseguida, e nós estamos fazendo isso. Hoje é o segundo dia, Senhor, dessa live que eu tenho certeza que nasceu no seu coração, e eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo, está conectada comigo, foi chamado pelo Senhor para fazer parte desses 30 dias e orarmos pela igreja perseguida. Pai, abençoa a vida do pastor Shen, a tua casa, os teus familiares, a igreja. Senhor, os irmãos, Senhor Jesus, da igreja perseguida ali na China, que estão encarcerados, não só na China, mas na Coreia do Norte, no Irã e tantos outros países. Pastores, pastoras, missionários e missionárias, irmãos e irmãs, que por não negarem o Senhor Jesus,
Eles estão presos, condenados à morte. Nós oramos, Senhor, por poder, por vida, por milagres acontecendo, para que enquanto eles estão ali presos, Senhor, o Senhor possa alimentá-los, abraçá-los, assim como a história do pastor Cheng diz. Muitas das vezes, quando ele estava naquele chão gelado, numa prisão a menos 25 graus, e não tinha um cobertor sequer, deitado naquele chão de concreto, ele lembrava do Senhor e isso o aquecia. Visita eles agora, Senhor. Visita o meu irmão e minha irmã que está preso agora, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles filhos que estão em casa, mas sabem que seus pais estão presos. Senhor, traz a graça, o favor, o abraço, o consolo. Oh, Senhor, eu oro para que o Senhor os abrace agora. De alguma maneira eles saibam que existe uma igreja orando por eles, uma igreja apoiando eles. Eu oro, Senhor, pelos missionários, Senhor, que estão se sentindo só. Missionários que estão debaixo de sofrimento, debaixo de angústia. Eu oro agora, Senhor, para que eles se levantem no Senhor, eles sejam encorajados pelo Senhor, que eles vivam o melhor do Senhor. Oh, Jesus, eu oro pedindo a Tua bênção sobre essa pessoa que me ouve agora, por esse irmão ou irmã que me ouve agora. Toca no coração dele, de colocar na sua agenda a igreja perseguida, de orar por irmãos e irmãs que ele nunca vai conhecer pessoalmente, mas lá no céu eles vão se encontrar. Lá no céu eles vão se abraçar. E um vai saber que um orou pelo outro, que um foi parceiro do outro. Eu creio nessas coisas. Quantos de nós que ofertamos na obra missionária, Senhor, e nunca vamos conhecer aquelas pessoas, mas eu creio, Senhor, que lá no céu nós vamos ser abraçados por tantas pessoas que vão falar, olha, os teus recursos me alcançaram, os teus recursos foram bênção para mim. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, é poderoso demais esse momento, eu me empolgo aqui, é poderoso demais. Então, bebê Fufu, obrigado por estar aqui com a gente, é bênção pura. Eu quero te lembrar que nós estamos por 30 dias conectados aqui. Compartilhe, ore, participe. Esteja conectado com a gente. Agora nós temos um canal no YouTube. Nós estamos chique demais. YouTube é @BTJBrasil, Brasil com S. É o mesmo que nós temos aqui, @BTJBrasil. Compartilha, divulga essas nossas lives. Amanhã às 9 horas estaremos aqui também, sábado e domingo também. Vai ser poderoso. Então quero te pedir, ore, participe, colabore e compartilhe sobre o BTJ. Agora em outubro, nós já vamos enviar para quem quiser o newsletter de maneira gratuita. O nosso jornalzinho já está pronto e nós vamos encaminhar para os nossos grupos de WhatsApp que nós temos. E também, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pedindo o newsletter. É gratuito, nós queremos enviar para você e vai ser poderoso. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, só vendo aqui a Franca desde o começo, a primeira está junto aqui comigo, obrigado. Pastora Lúcia, bênção estar com você aqui. Denner, parceirão, junto comigo, junto com a Pri, com o Lelo Turismo e a Aninha junto aqui, são parceiros nossos. Cláudio, obrigado por fazer parte. E Amanda, tanta gente aqui, meu Deus, tem bastante gente aqui, eu quero agradecer cada um de vocês. Alicerçados S.A. Utinga, que bênção ter vocês aqui. Rízia, obrigado por ter vocês aqui. Bênção pura. Fiquem conectados com a gente. Todos os dias no nosso Instagram nós estamos colocando motivos de oração, posts para você saber o que está passando no campo missionário. E se você quiser, entre em contato. Vamos marcar de conversar, de ir até você, ir até a sua igreja. Que nem eu disse, ontem foi especial. Em um dia eu fui para João Pessoa, para o Rio de Janeiro e concluí em Curitiba. De maneira online, é lógico, mas nos reunindo com pessoas em reuniões de células, em grupo de oração. É só chamar que a gente vai e compartilha sobre tudo isso que está acontecendo no campo missionário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te dê forças. E lembre-se, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e habitou em você. Então desfruta
do melhor de Deus na tua vida. Um beijo. Buyalpa Yeshu Aini. Não temas, o Senhor te ama e Ele está contigo. Tchau! Deus te abençoe.